Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mais Aprendizagem com Julie Momad. Nessa aula iremos resolver o exame da admissão de Física 2018 de IFE, ou mais conhecido por Institutos Técnicos Profissionais. Se o teu sonho é de concorrer para um dos cursos profissionais, como Eletricidade, Mecânica Industrial, Mecânica Auto, Construção Civil, e está realmente sério e quer admitir, e daí você não assistiu a primeira parte dessa resolução, é porque não está inscrito nesse canal. Inscreva-se aqui no canal, estando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência correta das aulas que facilitará a sua aprendizagem. Essa é a nossa segunda parte, e essa nossa segunda parte iremos resolver da questão número 21 até a questão número 40. E daí finalizaremos com a resolução desse exame. Esse exame contém 40 perguntas de múltipla escolha, com 4 alternativas em que apenas uma é correta. Acompanhe. Questão número 21. Ainda com base nos dados do exercício anterior, o número de eletrões no condutor é de... Temos aqui dados. A pergunta é o número de eletrões. E já temos aqui E, sendo igual a 1,16 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, esse exercício ainda está relacionado ao exercício anterior, que é o número 20, que pertence à nossa primeira parte de resolução desse exame. Se não assistiu a primeira parte, assiste essa aula até no final. Aí no final, irei deixar mais ou menos um quadradinho aqui, mais ou menos aqui. Terá que clicar aqui mesmo, irá diretamente para a primeira parte. No exercício anterior, dizia que o que a carga valia 1,2 coulomb. Esse é o único dado que você perdeu nesse exercício anterior. A pergunta é N, que é o número de eletrões. Como é que nós podemos resolver? Temos aqui a carga, sendo igual a N vezes E. E já temos a carga, vale 1,2. O que nós queremos aqui é esse N, número de eletrões. Podemos isolar esse N e iremos passar esse E para esse outro membro aqui. Irá aqui dividir. Como é que está multiplicado com esse N? Então, teremos aí carga dividido por E. N é igual a carga, já temos 1,2, que divide por E, já temos 1,6 vezes 10 na menos 19. 1,2 nós podemos reescrever com 1,2 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1, nós não alteramos nada. Aqui embaixo teremos aí 1,6 vezes 10 na menos 19. Iremos operar essa parte daqui e também iremos operar essa parte aqui. Operando essa parte aqui é 1,2, podemos manter mais ou menos aqui. 1,2 que divide por 1,6. O que nós podemos fazer, podemos multiplicar essa parte aqui por 10, iremos multiplicar essa parte aqui por 10, porque essa é uma fração. Multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número não altera nada. 1,2 vezes 10 será igual aqui a 12 e 1,6 vezes 10 será igual aqui a 16. Qual número que nós podemos colocar aqui? Nós podemos colocar aqui o 0, porque esse 12 é menor que 16, automaticamente aqui será 0, qual número que nós podemos colocar aqui, em que multiplicando com 16 será igual ou bem aproximado a 120. Esse número aqui é 7. Temos 7 vezes 16 será igual aqui a 112. 120 menos 112, o resultado aqui dá 8. Como esse 8 é menor do que 16, podemos aumentar aqui o número 0. Como já colocamos vírgula aqui, não precisa mais aumentar vírgula. Então, qual é mais outro número que nós podemos colocar aqui, em que multiplicando por esse 16 será igual ou bem aproximado a esse 80? Esse número aqui será 5. 5 vezes 16 será igual a 80. O resultado aqui dá 0. Já temos o resto 0, então o nosso resultado, teremos aqui N, valendo aí 0,75. Não baixa por aí, já temos essa nossa parte daqui. Temos aqui 10 e temos aqui 10. Será que divisando a potência da mesma base, mantemos a base e subtraímos seus expoentes? Temos aqui 0 menos 19, que é menos, que é da fórmula, entre parênteses, menos 19. Menos é mais, teremos aqui apenas 19, vezes 10 na 19. Podemos passar essa vírgula para este lado aqui, ficará aqui 7,5. Automaticamente iremos reduzir uma unidade nesse 19. Teremos aí N sendo igual a 7,5 vezes 10 elevado a 18. Isso aqui está aí em... A nossa alternativa correta aqui é 7,5 vezes 10 elevado a 18, alternativa C. É assim que nós podemos resolver esse tipo de problema. Questão número 22. A região do ímã onde o campo magnético é mais intenso são chamadas aí de polos magnéticos. A nossa alternativa correta aí é B. Sem demora, já temos a nossa alternativa.
Questão número 23. Que potência desenvolve um aluno com peso de 480 N? A pergunta aí é a potência. Podemos colocar os nossos dados. Disse que potência, então nossa pergunta aí é a potência. Esse aluno tem peso de 480 N. Temos aqui o peso, que é a força, sendo igual a 480 N. Ao subir uma escada de 3,5 metros, então o deslocamento, que é a distância dessa escada, é de 3,5 metros de altura. Em 5 segundos, o tempo que ele gastou será igual a 5 segundos. A nossa fórmula que nos ajuda a determinar a potência ou que nos permite determinar a potência é potência sendo igual a trabalho realizado que divide por o tempo gasto. Agora, esse trabalho realizado, podemos colocar aqui trabalho é igual a deslocamento vezes força. Essa aqui é a nossa forma também de trabalho. O que nós podemos fazer? Baixar para a substituir essa parte daqui, que é o trabalho, iremos colocar aqui. Teremos aí potência sendo igual deslocamento vezes força, que divide por a variação do tempo. Isso aqui será igual, deslocamento é 3,5 metros, vezes força é de 480 N. O tempo é de 5 segundos, temos aqui 5 segundos. Teremos aqui potência é igual, podemos manter aqui 3,5, sem problema nenhum. Tá, 480 que divide por 5, nós podemos dividir assim, sem problema, sem problema. Dividir o número por 5, bastará apenas dobrar o número do numerador e deremos reduzir uma casa decimal. Teremos aí 480 vezes 2, estamos a dobrar. 2 vezes 0 igual a 0, e 2 vezes 8 é igual a 16, iremos colocar o 6, vai 1. 2 vezes 4 será igual a 8, mais 1 é igual a 9. Então, iremos reduzir uma casa decimal, mais ou menos uma casa decimal, ficará 96. Tudo isso aqui vai a 96, teremos 3,5 vezes 96. Tá? Nós podemos realizar essa nossa mini operação daqui. Temos aqui 96 vezes 3,5. 5 vezes 6 será igual a 30, vamos colocar o 0, vai 3. 5 vezes 9 é igual a 45, 45 mais 3 será igual a 48. 3 vezes 6 será igual a 18, vai 8, vai 1. 1 vamos deixar aqui cozinhando, então 3 vezes 9 será igual a 27. Tá? 27 mais 1 será igual a 28. Podemos colocar aqui 28. 0 mais aqui não tem nada, é 0. Podemos colocar aqui o 0. 8 mais 8 será igual a 16. Podemos colocar 6. Vai 1. E 4 mais 8 será igual a 12. 12 mais 1 é igual a 13. Podemos colocar aqui o 3. Vai 1. 2 mais aqui não tem nada, será igual a 2. E 2 mais esse 1 que nós deixamos aqui cozinhando será igual a 3. Como aqui tem uma vírgula, iremos reduzir com uma casa decimal. Então, a nossa potência será igual a 336. Podemos colocar aqui 336, o que? Watts. A nossa alternativa correta aí é B. 336 watts. Questão número 24. Um bastão isolante é friccionado com um tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter... Antes, quero que você preste bem atenção a esse assunto. Temos aqui um bastão, mais ou menos esse bastão, e aqui um pano. Esse aqui é um tecido. Agora, o que aconteceu? Se nós levarmos esse bastão, passarmos esse pano, mais ou menos esse processo daqui, temos esse pano, e esse aqui é um bastão. Mais ou menos assim, o que irá acontecer? Haverá uma perda de elétrons aqui, se quer cair negativa, para esse pano. Então, o bastão irá perder elétrons e o pano irá ganhar aí elétrons. Esse é o método de eletrização de corpos. Na eletrização de corpos, nós podemos encontrar aí eletrização por indução ou por contacto. A nossa alternativa correta aí é B. E esse B aqui que deveria ser C. Aqui é B. Então, a nossa alternativa correta será aqui C. Perdido elétrons e o tecido aí ganho elétrons. Podemos colocar a nossa alternativa correta como sendo o B. Questão número 25. Por um condutor de resistência 5 ohm, podemos extrair nossos dados. Diz que o condutor tem a resistência valendo aí 5 ohm. Passa 6,010 elevado a 2 coulomb. Temos aqui a carga que é atravessado aí é 6,0 vezes 10 elevado a 2.
colombo. Durante 1 minuto, temos aqui o tempo que gastou foi de 1 minuto. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Vamos convertendo aqui rapidamente. A quantidade de calor desenvolvida no condutor era aqui a quantidade de calor, que é a energia mais ou menos assim. Energia é igual a quanto? Primeiramente, iremos aplicar uma fórmula que nos permite determinar a intensidade. Iremos aqui, intensidade é igual a carga que divide por o tempo gasto. Isso aqui será igual a carga, já temos que é 6,10, que é a mesma coisa que 600. Vou demonstrar porque que é 600. Temos aqui 6,0 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual a 100. 6,0, aqui é a mesma coisa que escrever 6. Teremos aqui 6 vezes 100. 6 vezes 100 será igual a 600. Então nós podemos colocar aqui 600. O tempo gasto é de 60 segundos. Temos aqui 60 segundos. Nós podemos cortar esse daqui com esse daqui sem problema nenhum. Então 60 que divide por 6 será igual a 10. Porque 10 vezes 6 é igual a 60. Está em ampere. O segundo passo, iremos determinar a potência. Teremos aqui potência sendo igual a intensidade ao quadrado vezes resistência. Então a potência será igual, intensidade ao quadrado é 10. Temos aqui 10 elevado ao quadrado vezes resistência, que será igual a 5. Então a potência será igual a 10 ao quadrado é igual a 100 vezes 5. Isso daqui, potência será igual a 100 vezes 5 será igual a 500. 500 o que? A potência é medida em watts. E por fim, teremos a nossa última fórmula que nos permite determinar essa energia. Teremos aqui energia sendo igual a potência vezes tempo. Energia é igual, potência é de 500 watts. Temos aqui 500 watts vezes o tempo é de 60 segundos. Temos 60 segundos. Agora, multiplicação desse número, como acabei de dizer, ou como eu sempre digo, nós podemos multiplicar esse 5 com esse 6 sem problema nenhum. Aqui teremos aqui 30. Então, esse 30 não baixa. Iremos acrescentar esse 0 daqui e esse 0 que falta aqui. Temos aqui 3 zeros, iremos acrescentar aqui mais 3 zeros. O resultado aqui será 30 mil. Então, a nossa potência é igual a 30 mil. Mas esse 30 mil, essa parte daqui, é a mesma coisa escrever 10 elevado a 4. Porque 10 elevado a 4 será igual a 10 mil. Essa parte corresponde a 10 mil. Teremos aí a energia antecipada é igual a 3 vezes 10 elevado a 4. 4 o que? Joule. Porque 3 vezes 10 mil será igual a 30 mil. Já temos aqui a nossa resposta correta. A nossa alternativa correta aí é alternativa D. Já temos aqui 3,0 vezes 10 elevado a 4 Joule. Em que esse 0 aqui não importa. Poderia ser aqui 3 vezes 10 elevado a 4. Questão número 26. Os corpos que permitem a passagem parcial de luz chamam-se. Nós podemos encontrar 3 tipos de corpos. Os corpos opacos, em que ele não permite passagem de luz. Então, nós podemos também encontrar os corpos transparentes, em que permitem a passagem total de luz. E temos os corpos translúcidos. Ele permite uma passagem parcial da luz. A nossa alternativa correta aí é D. Os corpos que permitem a passagem parcial da luz é translúcidos. Questão número 27. Pretende-se equilibrar através de uma talha exponencial uma carga de 128 Newton. Temos os nossos dados, podemos extrair nossos dados aqui rapidamente. Teremos aí a força resultante é igual a 128 Newton. Se ele pretende equilibrar essa talha aí com uma força de 128 Newton, isso implica que a força resultante é de 128 Newton. Aplicando uma potência de 32 Newton, então essa aqui é a força potente, será igual a 32 Newton. Quantas roldanas móvel deve ter a talha? O número de roldanas. Na constante de equilíbrio temos a força potente será igual à força aqui resultante, que divide por 2 elevado a n. Nós queremos esse n que são o número de roldana. Podemos passar esse 2 para esse outro membro aqui. Desse 2 elevado a n irá multiplicar. Teremos aqui força potente vezes 2 elevado a n, que será igual à força resultante. A qualquer eu posso seguir é de isolar esse 2 elevado a n. Teremos aqui 2 elevado a n. Como essa força potente está aqui a multiplicar com esse 2 elevado a n, tá, podemos passar essa força potente para esse outro membro aqui. Irá aí dividindo. Teremos aí
2 elevado a n sendo igual à força resultante que divide por força potente. Agora, teremos aqui 2n sendo igual à força resultante é de 128 Newton, que divide por a força potente, que será igual a 32. Teremos aqui 2n sendo igual a 128, que divide por 32. Pode fazer usando aqueles métodos que nós estamos a aprender daqui a cada questão. Esse resultado aqui dá 4. Já temos aqui uma equação exponencial e nós queremos determinar esse valor de n. O que nós podemos fazer? Baixar apenas fatorar esse 4. Esse 4 de forma fatorada será igual a 2 elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 será igual a 4. Então nós podemos substituir essa parte daqui por 2 elevado a 2. Teremos aqui 2 elevado a 2, que será igual a 2 elevado a n. Já temos aqui bases iguais a 2 e 2. Então nós podemos ignorar essas bases e iremos igualar expoente. Teremos aí n sendo igual a 2. O número de roldanas será igual a 2. Serão 2 roldanas. A nossa alternativa correta é a alternativa A, que é 2. Questão número 28. Se uma lâmpada tem 60 volts, temos aqui dados. As indicações são 60 volts. Esse volt aí é uma potência, é igual a 60 watts e 120 volts. Teremos aí a tensão, será igual a 120 volts. Qual é a intensidade da corrente que pode percorrer a lâmpada? Temos aqui a intensidade da corrente aí em falta. Então temos uma fórmula aí que nos permite determinar a potência. Essa fórmula aí é: a potência é igual a tensão vezes intensidade. O que nós queremos aí é intensidade. Iremos usar essa intensidade, teremos aqui intensidade, sendo igual a potência, que divide por tensão. Porque essa tensão passou para esse outro membro aqui, dividindo. Teremos aqui intensidade sendo igual a potência de 60 watts. Temos aqui 60 watts, que divide por a tensão, que é 120 volts. Teremos aqui intensidade sendo igual a 60 volts. Nós podemos cortar esse 0 com esse 0. Ficará aí 6, que divide por 12. E também nós podemos dividir, como aqui ficou apenas 6, iremos dividir aqui em cima por 6. E embaixo também iremos dividir aí por 6. Isso daqui será igual. 6 que divide por 6 é igual a 1. E 12 que divide por 6 será igual a 2. Então, 1 que divide por 2 é bem simples, igual a 0,5. Esse 0,5 aí é a corrente. Teremos aqui 0,5 aí a corrente. Nossa alternativa correta é C, 0,5 ampere. Questão número 29. Qual é o valor da resistência de um aparelho num circuito elétrico quando a intensidade da corrente é de 0,12? Temos dados. A intensidade da corrente é de 0,12 ampere e a tensão será igual a 6 volts. A nossa pergunta é que é a resistência elétrica. Segundo a primeira lei de Ohm, temos a tensão é igual a resistência vezes intensidade. Como nós queremos a resistência, teremos usar essa resistência, teremos aqui resistência sendo igual a tensão, que divide por intensidade. Passamos apenas intensidade para esse outro membro aí, foi aí dividindo. Agora, resistência será igual, tensão é de 6 volts, que divide por 0,12. Nós podemos praticar aqui a divisão, sem problema nenhum. Teremos aqui 6, mas na embaixo apenas só colocar 6. Temos que analisar essa nossa fração. Como temos aqui 6, então vai dificultar nossos cálculos. O que nós podemos fazer? Bastará multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100. Para eliminar essa vírgula, teremos aí 6 vezes 100 será igual a 600 e 0,12 vezes 100 será igual a 12. Vou te ensinar truques aí como fazer cálculos sem usar máquina. Nós podemos dividir em cima aqui por 2, vamos dividir aqui embaixo por 2. O resultado não altera. Então, 600 que divide por 2 é a metade. Teremos aqui 300. E 12 que divide por 2 será igual aqui a 6. Também nós podemos simplificar. Podemos dividir aqui mais por 2, iremos dividir mais aqui por 2. Isso que será igual, 300 que divide por 2 será igual a 150. E 6 que divide por 2 será igual a 3. Então, temos 150 mais 150 mais 150. Então, no 150 cabe 3 50. O que implica que o resultado de tudo isso aqui é igual aqui a 50. Viu que é muito simples. Teremos aqui a resistência é igual a 50 ohm. A nossa alternativa correta é D. Nós podemos fazer cálculos mentais em poucos minutos, usando esse truque aqui do mais aprendizagem. Acompanhe a próxima questão.
Questão número 30. A pressão aplicada em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os outros pontos do mesmo. Esse enunciado é princípio de... Esse enunciado aí é enunciado de Pascal. Apesar que esse enunciado dele, quase todo mundo sabe aí que se você tocar num líquido, a pressão que você aplicou ali irá se transmitir por todos os seus pontos. Mas esse enunciado aí é de Pascal. Brincadeiras à parte. Acompanhe a próxima questão. Questão número 31. Qual é a resistência equivalente à associação seguinte? Nessa associação, prestando bem atenção, teremos aí... Isso aqui é um circuito misto. Como é que nós podemos calcular a resistência equivalente disso daqui? Teremos aí resistência equivalente da primeira aí parte será igual. Primeiramente, iremos calcular a resistência total dessa parte daqui. Que essa parte daqui é paralelo. E depois iremos somar com esse daqui, que está sozinho. Teremos aí a fórmula que nos permite determinar a resistência em paralelo é resistência 1 vezes resistência 2, que divide por resistência 1 mais resistência 2. Isso daqui será igual. Nós podemos supor que esse 20 é resistência 1 e esse 30 é resistência 2. Teremos aí 20 vezes 30, que é a resistência 2, que divide por 20 mais 30. Isso daqui será igual a 20 vezes 30, deixando assim mesmo, e 20 mais 30 será igual a 50. Então nós podemos simplificar esse zero daqui com esse zero daqui sem problema nenhum. Aqui embaixo ficamos com 5. E também posso dividir esse 5 com 5. E irei dividir o 20 também com 5. 20 que divide por 5 será igual a 4. Teremos aqui 4 vezes 3. Aqui apenas ficou 3. E 5 que divide por 5 será igual a 1. E esse 1 poderíamos não escrever. Teremos aqui a resistência equivalente ou resistência total na primeira fase será igual a 4 vezes 3 será igual a 12. Então, essa parte aqui, toda essa parte aqui será igual a 12. Então, ficamos com uma coisa mais ou menos assim. Aqui é 50 ohm e aqui é 12 ohm. O que nós fizemos? Apenas agrupamos aqui esses nossos cálculos daqui. Esse aqui é ohm. Aqui já temos uma resistência aí no circuito em série. Para nós chamarmos a resistência, teremos resistência é igual a resistência 1 mais resistência 2, ou é a soma de toda a resistência desse circuito. Podemos ter aqui infinita resistência, bastará apenas somar. Basta que essa resistência aí esteja aí em série. Teremos aqui resistência sendo igual, essa parte aqui é 12 ohm mais 60 ohm. Então, essa resistência aqui, que é resistência total ou resistência equivalente, teremos aí 62 ohm. Então, a nossa alternativa correta aí é A, em que a resistência aí vale 60 ohm. Questão número 32. Um motor elétrico puxa uma corrente de 5 A. Teremos aqui dados. Temos aqui intensidade, será igual a 5 A. Agora, de uma linha de 110 volts. Então, temos a tensão dessa linha é igual a 110 volts. Qual é em watt a potência elétrica deste motor? A pergunta é a potência. Como é que fica isso daqui? Temos uma fórmula que nos permite determinar a potência, sendo fornecido a tensão e a corrente. Essa fórmula é potência é igual a tensão vezes intensidade. A tensão é de 110 volts e a intensidade é de 5. Teremos aqui a potência é igual. Nós podemos multiplicar primeiramente esse 11 com esse 5. Bastará para repetir o número 2 vezes. Temos aqui 5 e 5. Então, iremos acrescentar esse zero restante. Temos aqui 0. Essa potência aqui está em watts. Como disse aqui, a potência aí é em watts. A nossa alternativa correta aí é C, que é 550. Questão número 33. Ainda com base no estado do exercício anterior, a energia consumida pelo motor durante 1 hora de funcionamento em joules é de... Temos dados aqui durante meia hora. Então, meia hora corresponde a 30 minutos. Teremos aqui 30 minutos. Podemos converter para segundo. Bastará apenas multiplicar esse minuto com 60. Teremos 3 vezes 6 é igual a 18. E iremos acrescentar esses 2 zeros. Ficará aqui 0, 0. Então, ficará 1800 segundos. Como disse que ainda com base no dados do exercício anterior, no exercício anterior já nós determinamos a potência. A potência é igual a 5 watts. A nossa forma de energia é igual a potência vezes a variação do tempo.
energia será igual, já temos a potência que é de vezes o tempo que é 1800 segundos. Nós podemos multiplicar esse 55 com esse 18 e no fim iremos acrescentar esse 0 aqui com esse 2 zeros daqui. Teremos aí 55 vezes 18. 8 vezes 5 será igual a 40, iremos 0, vai 4 e 8 vezes 5 será igual a mais a 40, mas esse 4 é igual a 44. E 1 vezes 5 será igual a 5, podemos colocar mais ou menos aqui 5, e 1 vezes 5 será igual a 5. Então, por fim, iremos somar 0 mais, aqui tem 0, aí não tem nada, iremos colocar apenas 0, e 4 mais 5 será igual a 9, e outro aqui 4 mais 5 é igual a 9. Já temos aqui 990, 1, 2, 3, 0, iremos colocar aqui 1, 2, 3 zeros. O que está acontecendo aí? Teremos aqui a potência é igual a 990 e 1000. A nossa alternativa correta aqui é 990.000. É aqui, 990 aqui, 1000 joule, alternativa C. Questão número 34. Completa a frase. O polo norte do ímã pode repelir a uma ou a um, que os polos do mesmo nome, por exemplo, é norte e norte, eles se repelem. E de nome diferente, norte e sul, eles se atraem. Um polo norte do ímã também poderá se repelir a um polo norte do outro ímã. A nossa alternativa correta é D, em que pode se repelir a outro polo aí norte do outro ímã, ou polo norte de um outro ímã. É assim que nós podemos resolver esse tipo de problema. Questão número 35. A energia cinética tem um corpo de 0,5 kg. Podemos tirar nossos dados mais ou menos aqui. Disse que a massa é de 0,5 kg. É de 100 joule. Esse 100 joule é energia cinética. É de 100 joule. Qual é a sua velocidade? A pergunta é a velocidade. Temos a nossa fórmula que nos ajuda a determinar a energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, que divide aqui por 2. Nós já temos energia cinética, já temos massa, o que nós queremos é a velocidade. O que nós podemos fazer é passar esse 2 para outro membro aqui, multiplicando, teremos aí 2 vezes energia cinética será igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Também iremos passar mais essa massa, como está a multiplicar por esse outro membro aqui, dividindo, teremos aí 2 vezes energia cinética que divide por massa, sendo igual aqui a velocidade ao quadrado. Então nós podemos substituir o nosso dado, temos aqui 2 vezes, energia cinética é de 100, que divide por massa é de 0,5. Tudo isso aqui é igual a velocidade ao quadrado. 2 vezes 100 é igual a 200, que divide por 0,5. Isso aqui é igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado será igual. Dividir o número por 0,5 é a mesma coisa multiplicar o número por 2. Então 200 que divide por 2 será igual aqui a 400. Que velocidade é igual. Esse 2 podemos passar para esse outro membro aqui em forma de radical. Teremos aqui raiz quadrada de 400. Sem problema nenhum, teremos aqui velocidade é igual. Raiz quadrada de 400 é igual a 20, porque 20 vezes 20 é igual a 400. A nossa alternativa correta aí é C, que é 20 metros por segundo. Questão número 36. Nos automóveis, os espelhos convexos são frequentemente usados como espelhos retrovisores. Neste tipo de espelhos, temos essas nossas alternativas. O que eu tenho que dizer sobre esse número é: no automóvel, aquele espelho que fica lá à frente, nós podemos ver os carros que estão lá atrás ou pessoas, mas aquela imagem ali apenas só ficará com um tamanho bem reduzido. Mas mesmo ficando com um tamanho bem reduzido, a imagem aí não é invertida. Não é invertida. Então, nossa alternativa correta aí é A. A imagem formada é menor que o tamanho do objeto e não é invertida. Essa é que é a nossa alternativa correta, como sendo aí A. Questão número 37. Qual é em volts a diferença de potencial aplicada a um fio condutor de resistência 2 ohm? A primeira dica é extrair dados. A resistência é de 2 ohm. Por associação transversal, atravessa 600 coulombs. Temos a carga que atravessa é de 600 coulombs. O tempo gasto aí é 1 minuto.
Esse 1 minuto corresponde a 60 segundos. Já convertemos minuto para segundo, bem rapidinho aí. A pergunta é a diferença de potencial. A diferença de potencial é uma coisa de dizer tensão. Temos aqui tensão, será igual a quanto? Temos essa nossa fórmula. A corrente é igual a carga que divide aí por a variação do tempo. Isso daqui será igual a carga como é de 600, podemos colocar aqui 600 coulombs, que divide por 60 segundos. Iremos cortar esse zero com esse zero daqui, ficará que 60 que divide por 6 é igual a 10, porque 10 vezes 6 será igual a 60. Então a nossa corrente é igual a 10. 10 aí ampere. Pela primeira lei de Ohm temos a tensão é igual a resistência vezes intensidade. Temos a tensão sendo igual a resistência é de 2 vezes a intensidade é de 10. Como acabamos de calcular aqui, a corrente é de 10. Agora a tensão é igual a 2 vezes 10 será igual a 20. Bem facinho, bem simples, só basta aplicar a fórmula, substituir uma unidade e encontramos um bom resultado. A nossa alternativa correta aí é A, 20 volts. Questão número 38. A exceção direta de amplo de uma prensa hidráulica são A1. Podemos extrair dados aqui, que é a primeira dica, extrair dados. Área 1, esse A1 é a área 1, igual a 1200 centímetros ao quadrado. E área 2, 30 centímetros quadrado também. Se aplicarmos uma força que é F1, a força 1, sendo igual a 100 Newton, ao amplo menor, qual será a força resultante sobre o outro, que é a força 2? A pergunta aqui é que é a força 2. Iremos usar uma fórmula aí de constante equilíbrio de prensa hidráulica. Tá, essa nossa fórmula de constante equilíbrio é força 1 que divide por área 1, sendo igual a força 2 que divide por área 2. É muito simples essa fórmula. Teremos aí a força 2. Só basta passar essa área para esse outro membro aqui multiplicando. Teremos aí força 2 será igual a força 1 que divide por área 1 vezes área 2. Força 2 será igual, força 1 é de 100 vezes área 2 é igual a 300, que divide por área 1. Área 1 será igual a 1200. Nós podemos cortar esse zero daqui com esse zero daqui sem problema nenhum. Esse outro zero daqui com esse zero daqui também sem problema nenhum. Teremos aí força 2 sendo igual a... Aqui teremos 10 vezes 3 igual a 30, que divide aqui por 12. Agora temos 30 que divide por 12. Isso daqui nós podemos colocar mais ou menos aqui, 30 que divide aí por 12. Qual é o número que nós podemos colocar aqui, em que multiplicando por esse 12 será igual ou bem aproximado a esse 30? Esse número aí é 2. 2 vezes 12 é igual a 24. Teremos aqui 24. Podemos subtrair aqui 30 menos 24. Será igual aqui a 6. Como esse 6 é menor em relação a 12, nós podemos colocar aqui 0. Então, como colocamos aqui o 0, automaticamente que teremos uma vírgula. Então, qual é o número que nós podemos colocar aqui, em que multiplicando com esse 12 será igual ou bem aproximado a esse 60? Esse número aí é 5. 5 vezes 12 é igual a 60. Temos aqui 60, o resto aí dá 0. Então, a força 2 será igual a 2,5. 2,5 o quê? Newton. A nossa alternativa correta aí é D. Basta usar essa nossa constante de equilíbrio de prensas hidráulicas. Questão número 39. Um objeto de 10 kg, podemos tirar nossos dados. Esse aqui é o código número 1. Massa é de 10 kg e 0,002 metros ao cubo, que é o volume. É colocado totalmente dentro de água. Qual é a intensidade da força de impulso? A água exerce sobre o objeto. A densidade, temos aqui a densidade, é igual a 1000 kg por metros cúbicos. E a aceleração de gravidade, que é G, é igual a 9,8 metros ao quadrado. Presta um pouquinho da tua atenção nessa questão. Temos aí a intensidade. Aqui a pergunta é a intensidade. Qual é a intensidade? Nossa pergunta é a intensidade. Então, a intensidade é igual à pressão dessa água vezes o volume de líquido vezes G. Agora, a intensidade é igual à pressão de água é de 1000 kg. Temos aqui 1000 vezes o volume é de 0,002
0,002 vezes a seção de gravidade é 9,8. Então a intensidade será igual a 100 vezes 0,002. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 2. Já aprendeu? Vezes 9,8. Então nós podemos praticar essa nossa multiplicação. Nesse lado aqui temos aí 9,8 vezes 2. 2 vezes 8 é igual a 16. Podemos colocar aqui o 6. Vai aqui um cozinhando. 2 vezes 9 será igual a 18. 18 mais 1 é igual a 19. Temos aqui 19. Como tem uma vírgula daqui, também nós podemos colocar aqui uma vírgula. Uma casa decimal, né? Aqui tem uma casa decimal, aqui tem uma casa decimal. Então será que intensidade é igual aí a 19,6 Newton. Essa alternativa correta aí é B, 19,6 Newton. É assim que nós podemos resolver esse tipo de problema. Questão número 40, que é a nossa última questão. Aí temos: um raio luminoso aproxima-se da normal quando a alternativa correta aí é B. Quando passa do meio menos denso para o meio aí mais denso. Esse raio aproxima-se ao normal. A nossa alternativa correta é B. Chegamos ao fim da resolução da nossa exame de física 2018 para Institutos Técnico Profissional, ou pode ser chamada de ETP. Se não assistiu à primeira parte dessa resolução, clique mais ou menos aqui. E também, se queres assistir também a resolução de exame de matemática 2018 para ensino técnico profissional, que é ETP, clique mais ou menos deste lado. Se não está inscrito nesse canal, também inscreva-se, deixa aquele teu like aí, comenta aí embaixo o que achou dessa aula. Até a próxima aula, bons estudos!